Era uma vez em uma pequena ilha localizada ao sul do continente latino-americano, chamada de Florianópolis. Nessa ilha vivia um homem, e esse homem ele desejava atravessar uma das principais lagoas que existem no centro dessa ilha, chamada de Lagoa da Conceição, sendo que em Florianópolis existem duas lagoas, a do Peri e a Lagoa da Conceição. E esse homem, inicialmente, ele tenta atravessar a nado, mas a extensão propriamente da lagoa ela é bem grande para se atravessar a nado. Em um determinado momento ele percebe que ele não vai conseguir, ele retrocede, ele retorna e ele fica pensando, poxa, não vai dar, a nado eu não vou conseguir atravessar essa lagoa. Então, durante algum tempo, refletindo como é que ele poderia fazer, ele decide construir um pequeno barco, uma pequena embarcação, um bote propriamente dito, para que ele pudesse atravessar a lagoa. E ele começa a juntar os materiais e começa a fazer, e ele se envolve bastante na produção daquele barco. Ele começa a sentir prazer na produção daquele barco, ele constrói o barco e ele vai calafetar o barco e tal, etc. E depois do barco pronto, ele percebe que ele precisa de alguma coisa também que sirva de propulsão, ele constrói um remo e decorrido depois mais algum tempo, o tal barco está pronto, o remo está pronto, finalmente ele decide então atravessar a lagoa. Ele coloca o barco na água e gradativamente ele vai remando e o barco tem estabilidade e ele consegue chegar à outra margem do lago, com sucesso. Ao chegar no outro lado da margem, ele sente pena de deixar o barco para trás. Uma vez que ele passou bastante tempo construindo o tal do barco, na verdade, ele se apega àquele barco. E mesmo após tendo chego à outra margem, ele passa a carregar aquele barco consigo. Ou seja, onde quer que ele vá, agora ele carrega consigo, sempre arrastando atrás de si, essa pequena embarcação, esse barco, e também o tal do remo. Então, essa parece uma história absurda, mas essa história, de fato, ela retrata um pouco da condição humana. Em que sentido ela retrata a condição humana? O barco, por assim dizer, seria a nossa mente. O remo seria o desejo. E de que maneira a história como um todo retrata a história do homem? Nós, homens e mulheres, em essência, nós somos a nossa consciência, nós somos a consciência, por assim dizer. Essa consciência maior, que ela ocorre numa totalidade, muito bom dia, ela vai se individualizar em cada um de nós, é como se fosse a centelha divina em cada um de nós. Então, nós temos a consciência maior, essa consciência maior, ela se individualiza em cada um de nós, então, cada um de nós carregamos essa centelha dentro de nós, essa parte dessa consciência maior, e essa consciência individualizada busca o seu reencontro, a sua reunificação com essa consciência maior. E esse veículo propriamente que nos leva como corpo, como matéria, a nos reencontrarmos, então nós individualizados como consciência, retornarmos à consciência maior, é a mente humana. Então, na história que eu conto, em que esse homem queria atravessar uma lagoa e ele não sabia como atravessar a lagoa, ele tenta atravessar a nado, ele não consegue, seria a matéria tentando despertar para a sua própria consciência. Em todas as coisas existe a consciência. Nos minerais existe consciência, obviamente. Nos vegetais existe consciência. Nos animais existe consciência, mas em níveis de dormência. Então, por exemplo, no mineral, que existe também consciência, a consciência, para ela tornar-se consciente em relação a si mesma, é um grande percurso. Não vai rolar, pelo menos pelo que eu sei, não vai rolar. Nos animais, já é um pouco mais... O animal ele tem um nível maior de consciência, tá ligado? Os vegetais, um nível menor ainda de consciência. É difícil a gente estabelecer, mas o que eu compreendo, então, é que no ser humano, em nós, seres humanos, mediante a possibilidade que se estabelece de termos essa mente, a mente ela seria a última fronteira entre a matéria e a consciência. Ela seria um estado intermediário. Se nós observarmos, então, por exemplo, a nossa própria estrutura física, né? Então, meu corpo físico, mas eu tenho também um corpo mental.
é um pouco mais sutil, mas ele é um objeto. Tanto é que quando eu fecho os meus olhos, e às vezes eu não preciso nem fechar meus olhos, eu consigo identificar os meus pensamentos, e os meus pensamentos eles são um objeto, porque eu consigo vê-los, por assim dizer, através da minha consciência. Então, o meu corpo físico, eu tenho o meu corpo mental e eu tenho a consciência propriamente, que é aquilo que mais significativamente me constitui, que nos constitui. Na nossa experiência humana, o nosso dever de casa é nos reconhecer novamente como consciência. Na maior parte da população da Terra, as pessoas não se compreendem ou elas não têm a experiência de serem a consciência. Elas se percebem muito mais como sendo esse corpo, então elas protegem o corpo, elas fazem tudo para não envelhecer, para isso e para aquilo. Não estou dizendo que seja errado. Mas as pessoas conseguem se identificar como corpo, né? Na nossa sociedade existe uma hipervalorização do corpo, então eu tenho que botar botox, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ficar bombadão, eu tenho que ficar... Porque as pessoas se compreendem como corpo. As pessoas também conseguem se compreender como pensamento, então por isso que a gente briga tanto. O cara lá é daquele partido político, eu não sou daquele partido político, ele tem uma forma de pensar diferente da minha. Então, porque ele tem uma forma de pensar diferente da minha, eu consigo me identificar com os meus pensamentos, então eu sou divergente dele, porque eu compreendo que eu sou esse pensamento e ele é aquele pensamento. Então, nós conseguimos nos compreender também como pensamento. Na verdade, nós nos identificamos com os nossos pensamentos e lutamos pelos nossos pensamentos porque achamos que nós somos o pensamento. Mas essa estrutura um pouco menos densa, esse corpo mental, por assim dizer, ele já está mais próximo do que não teria densidade, que é o espírito, ou que seria a consciência. Então, do estado mais denso, que seria o corpo físico, depois eu tenho um estado menos denso, que é o corpo mental, e depois eu diria que eu tenho um outro nível que também corresponde ao que eu sou, que é o sem densidade, que seria minha consciência. A mente humana, por assim dizer, é um processo intermediário entre a matéria, o corpo material, e a consciência, o espírito, se assim você preferir chamá-lo, certo? Então, a mente é a última fronteira. Na história que eu inventei, desse cara que queria atravessar a Lagoa da Conceição, eu não sei onde é que você está, mas eu moro em Florianópolis, onde tem uma lagoa chamada Lagoa da Conceição. E a Lagoa da Conceição, ele queria atravessar a Lagoa da Conceição, mas como é que ele ia atravessar? Lagoa extensa, ele não ia conseguir atravessar nadando, então ele constrói um barco. Na minha analogia, o barco é a mente. Então, para que nós possamos fazer essa passagem de matéria para a consciência, nós precisamos da mente. Então, nós precisamos do barco. O barco é a mente. O remo que ele utiliza para propulsão, para conseguir mover o barco nas águas até chegar à outra margem, seriam os nossos desejos. Então, o barco é a mente. O remo é o desejo, é o que dá direcionamento para a mente, é o que nos faz chegar até o outro lado da margem, no nosso caso, seres humanos, no reconhecimento da nossa consciência. Mas o problema é que na medida em que nós nos tornamos mente, nós, matéria, nos tornamos mente, nós nos identificamos com a nossa mente e temos muita dificuldade em nos desapegarmos dela. E a realização da consciência se dá justamente nesse desapego, quando eu consigo compreender que eu sou aquilo que observa a mente. Eu sou também a mente, mas a minha essência não é a mente, a minha essência é aquilo que observa os pensamentos. Então, no nosso caso, nós viemos para essa terra, nós nos tornamos esse corpo, nós também somos dotados dessa mente. Essa mente ela está num nível mais próximo do nível da nossa consciência, que seria sem densidade, mas no último momento nós temos que deixar a mente, para que nós possamos nos reconhecer como consciência, é necessário que os pensamentos, que nós não nos identifiquemos completamente com os pensamentos.